Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor André Adriano, para trabalhar com você aí alguns temas importantes sobre a grande, vamos dizer assim, a grande estrutura das nossas noções de estratégia empresarial. Essas noções de estratégia empresarial trazem um pouquinho de como o mercado, especificamente como o concurso constrói a ideia de mercado sob o ponto de vista estratégico. Então, quais são aqueles passos que você precisa dominar, você precisa ter um conhecimento, você precisa ter um conteúdo para conseguir responder satisfatoriamente as questões de nossas carreiras bancárias acerca desse tema. Dentro desse tema maior, que são as noções de estratégia, deixa eu colocar aqui no slide. Então, o tema maior são as chamadas noções de estratégia empresarial. No seu material, eu tenho o texto escrito com um pouquinho mais de detalhes, e aí que facilita essa organização de ideias. Mas aqui, o que eu quero trazer para fazer com você nesse nosso bate-papo é um slides em branco, de fato, com o tema maior. Então, nosso tema é noções de estratégia e análise de mercado, e construindo os argumentos de maneira sistematizada, organizada visualmente. Eu não tenho como objetivo no slide simplesmente reproduzir o texto que você já tem no material escrito. Eu quero construir uma imagem visual, um caminho do nosso pensamento para que as coisas façam sentido, para que o seu material faça sentido e para que o tema faça sentido, obviamente. Mas olha só, quando nós falamos análise de mercado, aqui eu posso designar essa análise de mercado como uma técnica. E não qualquer técnica, mas é uma técnica de pesquisa. É uma técnica de pesquisa. Então, análise de mercado, como o próprio nome dá a entender, é uma técnica de pesquisa que tem alguns objetivos. Eu separo aqui 5 objetivos centrais que essa técnica tem. O primeiro objetivo é entender o mercado. Entender o mercado. Então, primeiro, eu preciso entender esse mercado no qual a minha empresa está inserida, o meu produto, o meu serviço estão inseridos. Que mercado é esse? E aqui, trazendo para o nosso lado bancário, a gente tem que perceber que esse mercado ele mudou sensivelmente com o influxo da informação e depois da tecnologia. São dois grandes influxos que alteraram o mercado bancário. Primeiro, a informação. Como assim? Já chego lá. Segundo, a tecnologia. E a tecnologia da informação? Ok. Como assim, André? A informação. Primeiro, quando nós falamos em informação, diz respeito aos mecanismos de atuação do mercado financeiro. A ideia original de uma instituição bancária que nasce há muito tempo atrás, nasce com a essência justamente de representatividade. Diz a história, né, um olhar sobre a história, que os primeiros mecanismos bancários teriam surgido no contexto de um momento um pouco bastante triste da nossa história, né? Um momento das cruzadas. Então, era aquele momento que era necessário levar ao campo de batalha vamos dizer assim, um crédito, levar aí uma vantagem. Então, você conseguir transferir valor de um local para o outro, mas de uma maneira mais leve, vamos dizer assim. Então, havia esse sistema ou algum início de sistema bancário. Essa origem aqui não cai no nosso concurso, mas só para trazer uma ideia de que há um desenvolvimento histórico importante para você entender a modificação do mecanismo bancário, a modificação de como os bancos funcionam. Então, aqui o primeiro dado é analisar esse mercado de acordo com o contexto em que ele se insere. Então, qual que é o mercado de hoje? Quais são os elementos que esse mercado de hoje traz como importante? Dentro desse mercado, eu preciso identificar as tendências desse mercado. Identificar as tendências. Para onde vai esse mercado? Quais são os objetivos desse mercado? O que ele quer? O que nós buscamos
para onde vamos, quem somos. Esse é o objetivo aí, o segundo desses objetivos da análise do nosso mercado. Quais são as tendências? Qual é o norte de orientação? Depois, eu preciso, através dessa análise especificamente, analisar analisar o comportamento dos consumidores. Como que esses consumidores se comportam diante do meu mercado? E, na sequência, eu ainda preciso, aqui são 5 que eu havia dito, eu preciso conhecer a concorrência e as movimentações que essa concorrência nos traz. E, além disso, analisar aí todos os fatores externos que possam eventualmente atacar o meu objeto de atuação. Então, são fatores como fatores macroeconômicos, por exemplo, fatores políticos. Então, tudo isso faz parte da análise de mercado. Veja, isso tanto quando eu vou entrar no mercado, como quando eu já estou no mercado. Essa análise, ela é prévia à minha entrada no mercado e ela é constante. A todo momento eu preciso me reinserir, me reavaliar para saber se eu estou atuando da maneira certa e, portanto, essa análise de mercado é uma constante na atividade empresarial. E aqui trazendo, esses são os nossos objetivos dessa nossa técnica de pesquisa. E como boa técnica de pesquisa, ela envolve, aqui eu tenho 2 verbos, deixa eu trocar o vermelho, que são, primeiro, eu preciso da coleta dos dados. Mas essa coleta sozinha não basta. Eu preciso da coleta seguida da análise. Só o dado, ele é frio, ele não resolve o meu problema. Ele não ataca as principais tendências, não me traz a resposta que eu preciso. A coleta é o primeiro dado, mas eu preciso que se faça uma análise do assunto. Muito bem. Essa, genericamente falando, então, análise de mercado é isso, entender o mercado, identificar suas tendências, analisar como os consumidores se comportam, qual é a minha concorrência e quais fatores externos podem influenciar no meu mercado. Mas aqui, como o nosso foco são as atividades bancárias, como que eu posso vislumbrar esse contexto, essa análise aplicada ao setor bancário? Quais são os elementos dessa análise de mercado aplicada ao nosso setor bancário? E aqui já vamos identificar vários elementos importantes de pegar uma cor diferente. O primeiro aqui, no contexto do nosso setor bancário, é identificar, então vamos identificar o nosso público-alvo. Então, o primeiro passo da análise de mercado, quando nós estamos falando do setor bancário, que é o que mais nos importa, é identificar o nosso público-alvo. Dentro desse público-alvo, eu vou buscar o perfil do meu cliente. Qual que é o perfil do meu cliente? Todo mundo faz parte do meu público-alvo. Aqui eu tenho uma estratégia importante que é trabalhada em separado, que é a segmentação. Como que eu divido esse cliente? Então veja aqui, no primeiro passo, qual que é meu público-alvo? Se eu sou, por exemplo, uma fintech, essas novas financial technology, essas novas empresas do mercado financeiro que se baseiam essencialmente no modelo tecnológico, que não têm agências físicas, elas têm um endereço físico, isso é necessário, eu preciso ter o meu CNPJ, tem que ter lá, qual que é o meu endereço? Onde que eu vou ser citado para um problema judicial? Isso eu preciso ter. Eu preciso ter uma sede. E normalmente são até sedes
ostentação, assim, aqueles prédios extraordinários, tudo é aquele modelo Google de ser, né? Eles se vendem como uma coisa. Não necessariamente eles são na prática, mas eles se vendem muito bem. Mas nesse contexto, uma dessas fintechs, ela tem como público-alvo, por exemplo, as pessoas idosas, ou pegando bem especificamente o público super idoso. Super idoso, André, sim. No Estatuto da Pessoa Idosa, nós encontramos o conceito de pessoa idosa, que é toda pessoa a partir de 60 anos, e o super idoso, que não existe esse termo, mas aqui é uma invencionice para estabelecer a pessoa com mais de 80 anos. Faz sentido uma segmentação própria, num primeiro momento, de uma empresa que está se estabelecendo no mercado, para pegar o super idoso? Não que ele não mereça, mas veja, eu, que tenho 40 anos, já tenho dificuldades tecnológicas, e quanto mais velha a pessoa, é maior, normalmente não são todos, mas normalmente é maior a dificuldade. Várias dessas pessoas sequer acreditam no modelo virtual de internet banking. Então, eles nem têm, ou se tem só naquele modelo consultivo. São aquelas pessoas que ainda vão até a agência bancária para ver quanto tem no banco. Então, qual que é o público-alvo a ser definido? Principalmente o jovem. Eu já não sou nem mais público-alvo desse pessoal. Então aqui é só para ver um dos recortes aqui de como essa análise vai fazer a coleta de informações. É lógico que eu estou forçando aqui a amizade, mas para você entender, para ficar claro, ok? Segundo ponto aqui, aplicado de novo, deixa eu voltar aqui e manter meu padrão de cor, né? É um dos toques que eu tenho. Aqui é bem específico também, eu preciso fazer a avaliação da concorrência. A avaliação eu estou repetindo o que está ali em cima, né? Só que eu estou repetindo de maneira aplicada, né? Como assim? Avaliação da concorrência. Eu preciso ver as soluções que a concorrência vem me trazendo. Há uma expressão lá que é muito famosa no contexto da tecnologia, né? Que especialmente lá do Steve Jobs, que ele vendia muito bem isso, né? Ele criava soluções para problemas que não existiam. Então você nem tinha um problema, você nem sabia que existia, ele criava um produto que resolvia aquele seu problema. Eu nem tinha esse problema, mas não é que é interessante? E aqui, quando eu avalio a concorrência, eu estou constantemente atuando onde aquela concorrência atua. Como que ela está angariando clientes? Nesse público específico aqui que é o meu. Então, essa avaliação é constante. Você já notou, certamente, quando pegar aqui o varejista que está mais próximo do nosso dia a dia. Quando um varejista faz uma certa promoção, você já notou o efeito manada? Que você começa a ver promoções parecidas em varejistas concorrentes? No contexto bancário é a mesma coisa. E aqui eu vou te pegar um exemplo bancário real que aconteceu há pouco tempo, que foi a questão da isenção de anuidade de cartões. E aqui cria-se, isso está em vários contextos, um dos contextos que mais se utilizou é um contexto um pouco polêmico, que são dos gatilhos, tá? Mas um banco começou, que aqui, eu vou mencionar sempre nos exemplos, eu vou nominar os nossos bancos públicos. Esses eu vou nominar porque esse é o nosso objetivo, a Caixa, o Banco do Brasil, por exemplo. Mas a Caixa Econômica Federal, num determinado momento, ela criou um mecanismo de anuidade gratuita para sempre, até uma característica de cartões, e na característica Super Ultra Premium, que é o top da Caixa, eles estabeleceram uma anuidade gratuita por 1 ano. E aí, qual foi o movimento do mercado? Outros bancos, tem outro banco privado, que eu não vou nominar, mas que sempre criou mais dificuldades para isso, ele fez o mesmo movimento, estabelecendo, olha, nesse período aqui, se você pegar esse cartão, eram só os cartões mais altos das bandeiras que ele possuía. Só aquele top ultra das galáxias, se você pegar e você dentro dos 3 primeiros meses gastar X, você vai ter anuidade vitalícia nesse cartão. É um cartão de unidade altíssima, de R$ 1.200, R$ 1.600, R$ 1.800. Então, por que esse banco particular fez isso? Porque a Caixa havia feito
E isso angariou bastante cliente. E como você bem sabe, num cartão de crédito, a anuidade é só uma pequena parcela do lucro que a instituição financeira tem. O principal retorno de um cartão de crédito para uma instituição financeira é os juros que você paga por eles e aí vai depender, tem uma variação de mercado, então esses dois são importantes, mas os juros pagos pelo atraso e segundo um percentual que o lojista, o vendedor, o fornecedor paga para a operadora. Esse percentual varia, tem uma variação, às vezes chega até 5 ou 6%. Mas esse é um valor fixo, né? Tudo que você gasta vai uma parte para as instituições, são separadas, uma parte para a bandeira, uma parte para o banco propriamente dito, eventualmente para um outro parceiro, mas onde está o maior lucro está naquele que atrasa. Porque os juros de cartão no Brasil são absurdamente altos, como você sabe, infelizmente nós todos sofremos com eles. Muito bem. Terceiro ponto aqui específico para os nossos bancos é a análise de tendências, é observar as tendências e não só as tendências, tá? Eu preciso analisar as chamadas modificações regulatórias. Regulatórias. Vem aqui comigo, olha só. Como assim, André? Tendências. As tendências já conversei um pouquinho há pouco, mas para onde que vai esse mecanismo? Do que nós estamos falando? Qual que é o caminho que se vai seguir? Hoje a tendência é no barateamento, na simplificação tarifária e naquela concorrência no espaço da internet da vida. Então hoje eu te forneço produtos que você não paga para obter no primeiro momento. O cartão, nunca houve tantos cartões sem anuidade como há hoje, nunca houve tanto. Há um tempo que nem existia esse tipo de cartão, todo cartão tinha anuidade. Hoje tem muitos sem anuidade, inclusive de alto nível sem anuidade, aquelas bandeiras lá, o Black, Ultra, Infinity da vida, sem anuidade. Mas fala, como que o banco está sendo remunerado? Porque são pessoas que vão gastar muito e nisso vão trazer uma repercussão. Porque a ideia do banco é, se eu criar dificuldade na contratação, que é essa anuidade, uma análise mais rigorosa de crédito, a concorrência, especialmente as fintechs, estão dando cartões sem anuidade com uma análise de crédito imediata. Você bota lá seus dados naquele site XYZ e já fala, ó, seu perfil é esse, sua conta é essa, o número da conta é essa, você já pode começar a usar agora. Já emite um cartão virtual para você. Então, os bancos tradicionais tiveram que se adaptar a isso. A adaptação não foi 100%, e você vê isso especialmente com a Caixa Econômica Federal, ela ainda é uma das hoje menos adaptadas a esse público novo. Então, até hoje ela tem dificuldades para que você abra uma conta de maneira online, você precisa ir na agência ainda se cria alguma dificuldade nesse espaço, mas é uma questão de adaptação de mercado. E se falar de questão regulatória, as instituições financeiras são algumas das instituições que mais têm problemas regulatórios no país. Veja, toda atividade de risco, ela demanda regulação pelo Estado. Por exemplo, que fala, Estado mínimo. Não, veja, eu preciso regular a prestação de serviço de saúde. Eu, André, ter a garantia, eu não sou médico, eu não atuo na área, eu preciso ter a garantia de que quando eu entro no hospital, desde a pessoa que me atende, tem o primeiro contato comigo, até o sujeito que eventualmente vai me operar comigo desmaiado, ele tem toda uma proteção estatal de que aquela pessoa tenha uma formação adequada, que aquele hospital tem equipamentos adequados, tem uma limpeza adequada. Aqui só para pegar o exemplo mais gravoso. E aí isso vai além. Eu preciso que aquelas pessoas sejam formadas
em universidades que atendam esses critérios mínimos. Eu preciso que os professores tenham uma qualificação mínima. Por exemplo, a universidade que eu leciono, ela só contrata professores mestres, no mínimo. Ela nem contrata mais especialistas para elevar a qualidade do corpo docente, ainda que o mestrado, doutorado não signifiquem nada de especial, mas é pelo menos uma validação que aquela pessoa passou. É como se fosse um concurso para ingressar naquela carreira, ok? Então a regulação aqui é importante. Inclusive, se você pensar aí no nosso passado, se você retroagir um pouquinho nas nossas ideias, pense o seguinte, veja, as últimas grandes crises econômicas internacionais, lá principalmente no mercado americano, decorrente de falta de regulação, no Brasil elas tiveram pouco ou nenhum reflexo em algum momento, nenhum exagero, mas porque o nosso mercado econômico é extremamente regulado. Então aquele risco dos títulos podres americanos aqui não chegou, não pegou, porque nós estamos protegidos nesse âmbito. Nesse âmbito nós estamos protegidos. Muito bem. Além disso, eu preciso também fazer aqui uma análise de riscos, uma análise de riscos e ameaças. Essas daqui hoje, especialmente, nós estamos diante dessa análise de risco e de ameaças no contexto da nossa internet mesmo, né, os riscos de golpes aqui, especialmente, né, botar os nossos golpes. E quinto e último aqui, para a gente poder seguir de assunto, o quinto e último é a identificação de oportunidades de negócios. Oportunidades de negócios. Também as instituições financeiras, elas precisam constantemente atuar na tentativa de identificar esses negócios novos, esses espaços novos que demandam ou que permitam aí uma modificação no serviço prestado, uma evolução, literalmente ganhar mais dinheiro. Então eu preciso também estar atento com oportunidades. Por exemplo, quando o governo federal normalmente institui um programa de vamos conceder benefícios para quem quiser comprar linha branca, geladeira, fogão, aqueles normalmente eletrodomésticos de cozinha. E área de serviço, né? Quer comprar uma máquina de lavar, e aí ele vai dar uma flexibilizada nos impostos, isso vai fazer com que aquilo caia o preço, mas o que o banco atento ele faz? Ele vai facilitar o crédito nesse espaço, vai fazer uma propaganda direcionada a esse público. Ou, final da pandemia, qual setor que está bombando? O setor aéreo. Vou criar um novo cartão de crédito o principal chamariz são milhas. São milhas que eu vou distribuir, ou sorteios de viagens. Você deve ter notado algumas dessas empresas que têm relações com milhas, com empresas aéreas, no momento assim de final de pandemia, o que elas começaram a fazer? Promoções de sorteio de 1 milhão de milhas, 500 mil milhas. Por mais que você nem tenha milhas ou nem saiba o quanto isso significa, é muito simbólico, né? 1 milhão de milhas. Então é justamente essa leitura das oportunidades que vão aparecendo no mercado, ok? Um outro assunto para a gente conversar aqui neste mesmo bloco é o seguinte, mudando de assunto, mas num contexto semelhante que está no nosso edital, é o tema das chamadas forças competitivas, que também você pode ver numa questão ou num edital como as 5 forças, ou as 5 forças de um autor muito específico, que é o Michael, comendo letras aqui, as 5 forças de Michael Porter. E aqui é o sotaque em inglês, que o livro é em inglês, né, chama Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industry and Competitors. Gostou do sotaque? Não. Essas 5 forças do Michael Porter são lá de 1980 e não só elas contaminam
todo o mercado de estudos empresariais, né, de estratégia empresarial, mas também essa teoria do Porter, ela é acobrada pelas bancas, pelas nossas bancas de concurso. Então esse é aquele autor que é referência, que eu preciso saber da teoria dele, porque ela está nominalmente no meu edital. Forças competitivas é uma expressão que está no edital e é uma expressão de um autor. É do Porter essa expressão, que é uma referência nos estudos de estratégias empresariais. E ele edita esse livro a primeira vez, ele foi reeditado dezenas de vezes, mas a primeira edição é de 1980, e ele estabelece que no mercado em que há competição, ou seja, um mercado em que não há um monopólio, eu tenho 5 forças competitivas que devem ser analisadas. São os principais fatores analisados no mercado de competição. Vamos a eles. O primeiro é a chamada rivalidade entre concorrentes. Rivalidade entre concorrentes. Aqui eu preciso verificar a intensidade da rivalidade desse mercado. Como assim, André? Eu preciso ver o tamanho dos concorrentes, o tamanho da concorrência, o tamanho do mercado, quais são os custos envolvendo essa competição. Por quê? Tem alguns mercados que estão saturados de players, aí, de empresas, estão saturados de produtos. Então eu preciso ver como atua essa rivalidade, se eu tenho tamanho suficiente para poder brigar nesse mercado. Tem mercados que tem gigantes, que eles entra um jogador novo, um player novo, esse player é insignificante, o gigante com o tempo vai destruí-lo. E às vezes esse pequeno que entra no mercado, ele tem o objetivo não de ficar no mercado. Pode notar, tem alguns desses pequenos jogadores que eles entram no mercado com 2 objetivos. Primeiro, incomodar em algum momento o grande. Segundo, ser absorvido pelo grande. Ele quer ser vendido. Ele não quer entrar no mercado para ser, de fato, um componente de mercado. Ele quer entrar, ser notado e ser comprado. Isso também faz parte, também é uma consequência que o próprio Porter verifica. Segundo ponto aqui, além da rivalidade, eu tenho que verificar qual é o meu poder de negociação, qual que é o meu poder de negociação com os fornecedores. Qual que é o meu poder de negociação com os fornecedores? Aqui, qual que são os fornecedores de uma atividade bancária? Para a gente aqui, colocar no contexto bancário, eu posso falar especialmente de bandeiras, seguradoras e parceiros estratégicos, né? Por exemplo, essa negociação hoje pode ser relevante no contexto global de crédito, uma fintech brasileira que consegue uma parceria com um banco americano. E com isso fornece, olha, se você for meu cliente, eu te garanto uma conta nos Estados Unidos. E se você for viajar para lá, você consegue gastar na minha conta sem pagar o IOF de 6,38, que agora caiu para 5,38 ou para 4,38, depende do ano que você vai fazer esse gasto. Então, note, eu tenho esse poder de negociação, embora o fornecedor, no caso de uma instituição financeira, não tenha um produto propriamente essencial, mas pode ser um fornecedor de tecnologia também. Eu pegar uma tecnologia mais avançada que o coleguinha, mais seguro que o coleguinha, num contexto de insegurança, esse é um ponto relevante, é um ponto que a modernidade chama atenção. Terceiro, eu também tenho o poder de negociação com o outro lado, os compradores. Os meus clientes, né? Como que eu posso influenciar o comprador? Como que eu posso obter melhores preços de venda? Como eu posso fazer com que o meu cliente pague uma tarifa num serviço que outros não pagam tarifa, por exemplo? Quarto, qual é a ameaça
de novos entrantes. Existe ameaça de novos entrantes? Quão fácil é para uma nova empresa entrar no mercado financeiro? Aqui aplicando, mas trazendo para um campo super difícil de novos entrantes, o mercado de aviação. Por que nós temos tão poucas empresas de aviação concorrendo aqui no Brasil? Lógico, nós temos algumas empresas que passam pelo Brasil, mas aqui instituídas. Se você for pensar, provavelmente você pensa em 3 grandes nomes. Vira e mexe, uma quarta tenta entrar, mas não mantém-se. Por quê? Porque o mercado é complicado, especialmente por questões financeiras. É um mercado difícil. E a quinta grande força competitiva aqui no olhar do nosso Michael Porter diz respeito à ameaça, a outra ameaça, né? Ameaça de produtos ou serviços substitutos. Essa daqui, ela foi sentida com grande intensidade no mercado financeiro quando da entrada, da liberação das fintechs no campo. Então, como os grandes bancos sentiram e ainda sentem, porque esses novos jogadores do mercado, eles vêm com um custo muito baixo. Eles não têm agências físicas, não têm aquele grande contingente de pessoas, eles ainda não têm um passivo devedor relevante, estão entrando agora. Então eles têm alguma dificuldade em obter o dinheiro, mas pelo menos eles não têm dívidas. Eles não têm que contratar a priori uma empresa de cobrança, entrar com ações judiciais contra grandes devedores. Eles entram lá no 0 a 0 e a tendência é, com menos gasto, eu conseguir trazer mais clientela e mais rápido. Então aqui, qualquer empresa, mas especialmente aquelas afetadas diretamente pela tecnologia, elas precisam ficar atentas aí a essas forças competitivas aí na teoria das 5 forças do Michael Porter, que é a teoria cobrada em nosso concurso. Já foi cobrada textualmente mais de uma vez, ok? 3 grandes temas aí divididos em 2, na verdade, começando no primeiro momento, sobre um tema essencial, que aqui eu estava até ajeitando aí a minha imagem, que é o cabelo que fica me incomodando, mas a imagem institucional, não a imagem pessoal, mas a imagem enquanto instituição, imagem aqui a representação perceptiva pelos sentidos, nessa ideia básica da imagem, né? Então, quando nós falamos em imagem institucional, nós podemos definir como a percepção que o público tem de uma determinada empresa, logicamente, aqui eu estou falando no campo das empresas, não no campo das pessoas. Então, quando eu falo de imagem institucional, eu estou falando qual que é a percepção que esse público tem de uma determinada empresa. E, logicamente, aqui você já percebe que essa percepção é aquilo que eu apreendo pelos sentidos, obviamente. Eu apreendo pelos sentidos. E aqui, como assim, André? O que isso tem a ver? Quando nós falamos de imagem, a primeira questão que nos vem à mente é a questão visual. Não que ela não seja importante, ela é aquela coisa, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né, como se costuma vender, mas a imagem institucional é toda a percepção que se constrói no público. E esse público aqui é um termo que nós vamos trabalhar. Quem é esse público aqui, né? Quem é esse público aqui? Não é só o comprador, tá? Quando se fala desse contexto, o público, como assim o público? Nos concursos, e é que o nosso foco são os concursos, né? Costuma-se utilizar como substitutivo dessa expressão, percepção do público, ou esse público, os chamados
ou chamado stakeholders, os stakeholders. Como assim, André? Aqui é um conceito utilizado nessa ideia de estratégias empresariais para definir todos aqueles indivíduos, os grupos de indivíduos, ou mesmo as entidades que têm aí, que possuem interesse, que detêm, ou que possuem interesse ou influência nas atividades, decisões ou resultados de uma organização, ou, cuidado com esse ou, são por elas afetados. Como assim, André? No mundo no mundo ideal, eu não precisaria saber essa terminologia específica em inglês. É por isso que você vai notando que vários concursos de carreiras bancárias têm a língua inglesa como elemento obrigatório no concurso. Por quê? Grande parte dos termos da prática bancária e da questão de atividade propriamente, de vendas, negociação, são ainda utilizados majoritariamente na expressão em inglês, como é o caso dos stakeholders. A definição do stakeholders, o objetivo dos stakeholders é estabelecer, de fato, a amplitude do público que é afetado ou afeta ou faz parte das decisões acerca de uma empresa e que, portanto, vão ser influenciados positiva ou negativamente na imagem ou pela imagem institucional de uma determinada empresa no campo bancário. Isso é ainda mais claro. E aqui veja, quem são esses stakeholders quando falamos de atividades bancárias? Logicamente, aqui nós temos os clientes. Lógico que eles são stakeholders. Eles são diretamente afetados pelas decisões. Mas também nós temos os acionistas ou investidores, os acionistas de uma determinada empresa, os funcionários, ou como alguns chamam, né, dos colaboradores, os funcionários, também governos, também a comunidade, também parceiros de negócios, mas aqui eu coloquei os três principais, os clientes, os acionistas e os funcionários, Mas aqui, eu tenho três palavras, então esse antes das três palavras, esses daqui são os destinatários da minha imagem, institucional. Esses são os nossos destinatários. Mas como que eu crio, como que é a formação aqui, como que eu formo essa imagem institucional? Essa imagem institucional, ela normalmente é estabelecida por meio de três elementos centrais que os stakeholders têm. E todos esses elementos, eles devem levar em conta necessariamente o critério tempo. O tempo modifica de maneira sensível esses três elementos. O primeiro elemento são as nossas experiências, segundo, as interações, e terceiro, as informações. Esses são os três elementos centrais na formação de uma imagem institucional, Então, observando aí a minha imagem institucional, eu tenho as experiências que os stakeholders têm com ela. Nós temos quais são as minhas interações, trazendo aqui para o campo bancário. Olha, eu tenho conta no banco XYZ há 12 anos, nunca tive um problema. Olha que imagem institucional boa que a instituição tem comigo. Olha o contrário, toda vez eu tenho problema. Eu te dou um exemplo aqui pessoal. E aqui eu vou sempre tentar me limitar a mencionar expressamente
aquelas empresas que são objeto do nosso estudo. Ok? Então, Banco do Brasil e Caixa serão as principais, mas não só, obviamente. Todos os bancos aí que têm dinheiros públicos, né, e que fazem, portanto, concurso, eles são nosso objeto de análise. Nós contemplamos aí o edital o edital mais amplo, né, dos temas mais variados, mas veja só, eu, André Adriano, fui servidor público por quase 10 anos, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram 9 anos e 10 anos, para ser mais exato. E quando eu ingressei em 2008, a instituição financeira responsável pelos pagamentos era a minha saudosa Nossa Caixa Nosso Banco, que era uma empresa do Estado. Era, ó, uma delícia. Tinha uma agência eu trabalhava nos gabinetes, dentro do prédio dos gabinetes. O atendimento era sensacional. Tinha café, tinha bolacha, gordo e comida, já gostei. Aí a Caixa ela foi privatizada e o serviço passou a ser feito pelo Banco do Brasil. E a imagem institucional que eu, André, tenho do Banco do Brasil é a pior possível, porque a minha experiência sempre, durante esse período, foi negativa. Eu cheguei, por um erro administrativo, a ficar com a minha conta bloqueada por um mês sem receber salário. Literalmente, que estavam mudando, estavam fazendo a mudança depois que já tinha virado Banco do Brasil, tá? Não foi na transição, a transição foi até ok. Mas a minha agência fechou e eles fizeram a transferência da minha conta para uma outra agência, que a minha era de um posto bancário, de uma agência. Foi uma confusão, fiquei um mês sem poder usar a conta. O tribunal depositou meu salário, eu não podia mexer no salário. Então, a minha experiência é ruim. A minha experiência é ruim. Mas a experiência é aquilo que nós experimentamos, logicamente. E aqui a experiência é mais ampla, mas as interações, a interação tem muito mais a ver com o chamado atendimento. Enquanto que as informações não necessariamente é uma experiência, uma interação, mas é o que chega a conhecimento público. Aqui, trazendo para o nosso lado e trazendo para o que o nosso concurso gosta, quando falamos em imagem institucional no campo bancário, eu separei os principais fatores de formulação da imagem institucional de um banco, os fatores aqui relacionados, logicamente, aos nossos bancos, a um banco. Eu separei aqui os principais. O primeiro aqui é a reputação desse banco. A reputação, logicamente, é relevante. Durante o tempo, qual foi o desempenho? E quando nós falamos em banco, a reputação tem a ver essencialmente com dois fatores que aparecem mais. Significa dizer o desempenho financeiro, quanto que rende o dinheiro lá, o quanto que ele cresceu, e o relacionamento, né? O relacionamento. Embora haja outros relacionamentos com os clientes, esses dois são aqueles principais aí para fins de concurso na formulação da reputação de um banco. Além disso, os serviços e produtos oferecidos, esses serviços fazem também a imagem. Quais são os serviços? Ele é um banco completo? Ele tem todos os serviços? Aqui ele tem todos os serviços? Ou ele não tem aquele cartão? Ele não tem aquele detalhe? Ele tem políticas de sustentabilidade? Não, que eu vou separar essa. Aqui eu já estou adiantando, mas ele tem aí políticas de acessibilidade dos produtos e serviços. Veja, tem uma instituição financeira que eu não vou dar nome aqui, mas porque é privada, embora eu goste muito, minha mãe é cadeirante, minha mãe teve um AVC hemorrágico, então o lado esquerdo dela, infelizmente, ela perdeu o movimento, assim, não consegue andar, né? O braço esquerdo não se movimenta, a perna muito pouco, com muita ajuda, mas quem tem essa dificuldade próxima de si, vai percebendo como as dificuldades aumentam na vida social normal. E um banco que eu tenho conta, ele abriu uma linha de crédito com juros mais acessíveis para compra de cadeira de roda.
Porque a primeira, eu comprei assim que ela saiu do hospital, sabia que precisava, eu comprei uma cadeira de roda, que eu podia comprar na época, felizmente ainda servidora, ainda tinha um salário legal, comprei uma cadeira que eu consegui, tem cadeiras caríssimas, comprei a que me parecia boa, só que depois eu fui perceber que aquela não era o melhor modelo para minha mãe, que o ideal era uma cadeira que pudesse ser, embora ela não consiga, mas pelo menos que pudesse ser movida com uma mão só, porque a cadeira normal que nós vemos dia a dia, nós mais estamos acostumados a perceber, e eu só fui ver isso vivendo a experiência, é aquela cadeira, as duas rodas ali, a pessoa consegue, normalmente para quem não tem o movimento das pernas. Só que no caso da minha mãe é movimento de um lado do corpo. Então, para ela movimentar, tem que ser uma cadeira específica que ela consiga movimentar com apenas uma das mãos. Essa cadeira é muito mais cara. E esse banco, ele fez um financiamento com juros muito pequenos justamente para esse serviço. E aí cria no cliente aquela imagem justamente de, pô, esse banco me tocou, fez a diferença aí. Embora eu saiba que ele ganha dinheiro comigo, que ele não deixa de ser um banco. Também é fator de construção da imagem institucional o atendimento ao cliente. Como esse atendimento é feito. Esse atendimento ele é pessoal ou eu só falo com aplicativos, eu só falo com a inteligência artificial? Isso faz uma baita diferença, o respeito ao cliente, o cuidado com o cliente. Aqui que quase que eu confundi, mas a responsabilidade socioambiental desse banco. Aqui, especialmente, um tema central são as políticas de sustentabilidade. Isso daqui está na essência, os concursos estão literalmente babando por esse tema, estão babando. E quinto aqui, fator relevante, diz respeito, na verdade eu vou colocar 6, a tecnologia e a inovação desse banco, essa tá meio que virando um platô, né? Estão todos ficando muito parecidos, e a comunicação e a imagem da marca. Quando eu disse aqui, pô, André, a tecnologia e a inovação estão ficando parecidos, sim, estão ficando parecidos. A tecnologia, ela tem alguns saltos. Ela tem literalmente, de repente, pense o exemplo, é um exemplo forte, eu não ganho nada com isso, infelizmente, eu queria ser patrocinado aí, quem sabe, mas pense o exemplo da Apple, o primeiro iPhone. Eu, às vezes, estou lá navegando na internet, estou aqui no YouTube, quero distrair um pouquinho. Um dos vídeos que eu gosto de ver, às vezes, uma vez por ano, acho que eu assisto aquele vídeo, 2 vídeos do Steve Jobs especialmente. Um em que ele apresenta o primeiro iPhone, um negócio revolucionário. Para você hoje, que está me vendo no celular, está acostumado, você não tem ideia de como os celulares eram antes do iPhone. O iPhone mudou tudo. E outro a primeira keynote do Steve Jobs apresentando o MacBook Air. Quando aquele sujeito chega com um computador dentro de um envelope e com até hoje eu tenho aqui na minha lista de músicas, a música que ele usou como tema lá do MacBook Air, eu vejo aqui, nossa, o poder lá, o pessoal brinca, é o campo de distorção do Steve Jobs. E aqui eu dei exemplos aí, um pouquinho aleatórios, mas essa criação de uma marca, ela vai servir para consolidar aquela empresa no mercado e para estabelecer essencialmente 2 decorrências, né, que são a sua imagem e o seu posicionamento, a sua identidade, né? A imagem vira uma identidade e um posicionamento. Como assim, André? O que é identidade? Vamos diferenciar aqui para facilitar a nossa vida. O que eu posso entender como a identidade de uma marca? Qual é a sua, aspas, personalidade? E aqui eu já vou falar com você. Quais são os seus valores? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Essa é a sua identidade. O que você quer transferir, tudo isso daqui, é o que você quer que chegue ao seu consumidor, né? O que você quer transmitir para o consumidor. Olha só, consumidor, eu quero que você me ache assim, eu quero que você me ache assado. Já quando nós falamos em posicionamento,
o posicionamento diz respeito aí àquela justamente a posição em relação, ao posicionamento em relação aos concorrentes, Então a identidade é como você me vê, consumidor, como eu sou, quem sou eu, aqui também a valores, missão, aqui a visão é algo que aparece bastante, né? A visão daquela empresa é uma questão muito de identidade institucional mesmo, né? Isso aparece de uma maneira bastante forte, bastante intensa. E o posicionamento é uma questão de mercado. Como que você, consumidor, me percebe em relação aos meus concorrentes, E aqui eu vou chamar sua atenção até para uma questão de denominação e para você perceber alguma coisa que você pode aplicar na sua prova. Veja, eu, André, sou o quê? Uma pessoa. Mas que tipo de pessoa eu sou? Para o direito, não vou falar personalidade ainda. Sou uma pessoa física ou natural. Então, sou uma pessoa física ou uma pessoa natural. Quando eu falo de uma instituição financeira, então veja, quando eu estou falando de uma instituição financeira, lembre-se, eu estou falando de uma pessoa jurídica. Como assim, André? Pessoa jurídica, ela é jurídica porque ela não existe de fato, ela não nasce, ela é constituída através de um registro, mas ela é uma criação não da natureza, mas é uma criação do direito. E nós chamamos de pessoa porque ela é feita de fato à nossa imagem. E ela tem uma personalidade. Lembra aquela ideia? Você já viu isso em algum momento na escola? Faz tempo para alguns, nem tanto para outros, com a ideia de persona. É do teatro grego, que havia o ator grego clássico, que ele não usava, não tinha roupas especiais, assim, vamos dizer assim, a personagem não era caracterizada por nada além de uma máscara. Então trocava-se a máscara, trocava-se a persona, a personalidade, quem aquela pessoa representava. Então a personalidade é essa nossa projeção externa, como somos vistos. Qual é a personalidade? Essa é uma pessoa, esse banco, como que ele atua? Qual que é o objetivo dele? Ele quer te trazer crédito mais barato, ele quer que você compre sua casa, ele quer te dar um cartão com mais benefícios, ou ele não vai te trazer esses benefícios pequenos, mas ele vai te dar um maior lucro para o dinheiro que você colocar lá, ou ele vai ter um melhor atendimento possível, ou o dinheiro que você coloca lá, uma parte do lucro ele vai reverter em árvores na Amazônia. Então, o que aquela empresa, o que aquele banco, enquanto empresa, quer representar para você? Então, isso é a sua identidade, a identidade da marca, da empresa para a gente. De outro lado, qual que é o posicionamento deste banco, desta empresa, no mercado em que ele se insere? Quem são os concorrentes? E o que o diferencia dessa concorrência? Então, quando nós falamos desses dois assuntos aí, essa expressão ou essa diferenciação é importante para nós acertarmos, para nós delimitarmos, para nós direcionarmos. Então, tudo isso, lógico, essa identidade, esse posicionamento, eles vão olhar essencialmente o público que eu quero atingir. Qual que é o meu público-alvo? Quem que eu quero atingir? Quem que eu quero que saiba dessa identidade? Quem que eu quero? E aí? O posicionamento, portanto, é sempre relacional, eu quero relacionar com o outro. Já a identidade é uma relação própria com o meu consumidor diretamente. E dentro desse público-alvo, eu ainda tenho os meus nichos, que são um termo também importante. Os nichos dentro do meu público-alvo. Eu tenho várias diferenciações. E aqui, quando se fala, um dos termos que mais aparece para a gente no contexto da identidade é a chamada identidade corporativa. Os concursos adoram a identidade corporativa. E quais são os elementos dessa identidade corporativa? Eu tenho primeiro o chamado logotipo. Logotipo é o que vem primeiramente. É aquele símbolo gráfico, né? O logotipo é um símbolo
gráfico, um símbolo gráfico, que muitas vezes tem até um contexto sonoro, né? Tem até alguma coisa diferente. Eu tenho além quais as cores e a tipografia utilizado. Eu vou colocar 3 aqui, a gente já conversa. Qual que é o nome da empresa? Esses 3 iniciais aqui, o logotipo, que é esse símbolo gráfico, as cores e a tipografia, o nome da empresa, já constitui o trio inicial da identificação daquela própria marca. Você já percebeu? Pega os 2 bancos públicos federais. 2. Você já notou que eles têm cores que os diferencia à distância? Embora tenha, aí houve até um problema num determinado momento, que o Banco do Brasil ele tem um setor alta renda, ele tem um alta e altíssima renda, né? E o alta renda dele começou a usar uma cor que se apropriava da cor da Caixa. Se eu falar um banco marcado pela cor azul, o que vem à cabeça? A Caixa. Se eu falar um banco marcado pela cor amarela, Banco do Brasil. E se você for lembrar quais são as cores preponderância da bandeira do Brasil? Tem 3, né? Verde, amarelo, branco e azul. São 4, na verdade, 4 cores principais. Verde, amarelo, branco e azul. Mas o branco, o neutro, né? Então, verde, amarelo e o nosso azul, das 3 cores da bandeira brasileira, 2 foram escolhidas para designar os 2 bancos. Isso é chute? Não. Agora veja, temos esses 2. Quais são os 2 outros maiores bancos do país? Pensa que não vamos falar, não dê nomes. Mas lembre, um é vermelho e o outro é laranja. E ainda tem um terceiro vermelho, que aí ele é bem menor, mas ok. Então eu vou pegar esses 4. Então, Banco do Brasil, amarelo, a Caixa, azul. Aí os privados, um vermelho e um laranja, e tem outro vermelho. Tinha lá atrás o Banco Real, que não existe mais, que puxava para o verde com o amarelo. E o nome real, você vai percebendo que tudo tem uma motivação. Nessa criação, não é. Há toda uma teoria aqui, perceba especialmente nas cores utilizadas pelas empresas de fast food. Você já notou que elas são normalmente desses tons quentes, né? Vermelho, o laranja, o amarelo. Já percebeu? Tem mais aqui. Tem mais elementos aqui dentro. Eu tenho o quarto aqui. Quais são os valores? Qual é a cultura corporativa? Para criar essa identidade. Como que é feita a comunicação? Como que é feita a comunicação, a denominação? Como que é o material? O material de marketing e de comunicação. Material de marketing e de comunicação. Tudo isso é a composição da identidade de uma empresa. E é aquilo que ajuda muito na composição da identidade, são aqueles fatores que permitem a identificação de longe. Não só no sentido literal, mas no sentido mesmo de comparação. Eu vejo um cartão, eu já sei normalmente de que banco é. Embora hoje esteja tudo meio se aproximando em certa medida, né? Tem algumas tendências, mas eu vejo lá um banco amarelo. Normalmente é que com a modernidade eu tenho outros bancos amarelos aqui, normalmente fintechs, mas dos grandes automaticamente você já faz essas referências, a própria denominação, né? A própria política de marketing, a própria política de publicidade, de propaganda, tudo isso é aquilo que vai formando a identidade daquela marca, não só a identidade visual, mas até quando há uma mudança visual que se faz algum tipo de promoção dessa mudança. E também contextualizando essa empresa no seu mercado, estabelecendo o seu posicionamento. Se você pensa, por exemplo, numa instituição financeira que é a melhor, pelo menos em tese, para financiamento imobiliário. Qual que te vem imediatamente à cabeça? A Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque ela é pensada, ela tem incentivos governamentais para isso.
Mesmo o Banco do Brasil também sendo um banco do Estado. Tudo bem que são diferentes, um é empresa pública, outro é sociedade de economia mista, mas os dois são vinculados ao Estado. E mesmo assim, o posicionamento da Caixa é muito mais ligado para esse campo, ok? É isso.